ser humano tem uma mania de tensões, de atrito, do contraditório, né? Quantas vezes que você já não deve ter ouvido que graça tem um relacionamento se ele não tiver um pouquinho de ciúmes? Que graça tem um relacionamento se ele não tiver um pouquinho de briguinha de vez em quando? Senão não é relacionamento, né? Que graça tem sua partida de futebol se ela não for com grande emoção? Até aí ok. Que graça tem o seu time ganhar se não for roubado, né? Tanta gente colocando em xeque a implantação do VAR, né? Ou seja, tudo precisa ter uma dificuldade. Quantas e quantas pessoas que eu já vi mostrarem tensões no trabalho só para dizer que está trabalhando, né? Colocar um monte de processo na mesa só para dizer que está trabalhando. Você precisa mostrar que você está sofrendo para os outros te darem valor. Eu acho que eu já gravei sobre isso em algum momento. A questão é que a gente vive de fato num ambiente que ele é egóico. Ele precisa trabalhar o ego. E para muita gente isso é a nossa realidade e ponto, né? E por muitas vezes a solução daquilo que a gente busca, do insight que a gente busca, não está em algo que é rígido, não está em algo que é difícil, não está em algo que é tenso, não está numa discussão, numa briga, mas a gente tem que discutir e tal. Por muitas vezes a questão daquilo que a gente busca está no soltar, está no calar, está no silenciar, no meditar. Quantas foram as vezes que você buscou uma resposta, conversando com um, com o outro, brigando, em momentos de tensão, e foi justamente no momento que você desistiu, que você soltou, que aquela resposta veio. Quantas ideias que você teve logo que você passou uma noite de sono? Quantos insights você teve quando você soltou? Então, por muitas vezes a questão não é você se ater, ter tensões, se matar de estudar, se matar de trabalhar. As pessoas mais bem-sucedidas, elas tendem a conseguir resultados com menos esforço. Eu não estou falando para você fazer menos esforço. Estou falando para você fazer tudo de uma forma inteligente, de uma forma que lhe seja sensato, lhe seja otimizado, né? Tá tudo bem algo ser difícil, mas não pelo motivo de ser difícil, mas porque ele é necessário, porque ele é sensato. E diante disso, até mesmo o conceito de dificuldade, ele se ressignifica, ele praticamente some. Porque se você for buscar algo que simplesmente é difícil e ponto, cara, que sentido tem? Só pelo desafio e acabou? Mas se de repente você tiver dedicado a eventualmente ter uma saúde bacana, fazer uma dieta não vai ser tão difícil assim, porque o seu foco é a saúde. Seu foco não é comer menos ou comer direito, seu foco é a saúde. E diante disso você precisa comer menos e comer direito. Na verdade, comer direito, né? Comer de uma forma sensata. A mesma coisa com relação a tudo, na verdade. Mas para fazer tal coisa é difícil. Se você quer mesmo isso que você está buscando, a questão não é dificuldade. E de novo, reitero, a questão da dificuldade ela muda de significado. Uma criança, quando começa a andar, para ela é difícil, mas ela não faz ideia do que significa a palavra difícil. Ela simplesmente tenta, ela simplesmente continua. Ela não sabe nem que cair é um obstáculo. Ela simplesmente faz de novo, e de novo, e de novo, até que ela consegue. Ela não entende o significado da palavra fracasso. Por um único motivo, ela não aceita fracassar. E ela sabe que ela vai conseguir. E ela consegue. E essa é a questão principal. Então, se desapegue um pouco dessa questão de tudo precisa ser difícil, de que nada vem fácil. A questão não é fácil ou difícil. A questão é o que você determina para a sua vida. O que você determina para esse momento, né, a curto, médio e longo prazo. Se você simplesmente determinar e fazer acontecer, o conceito de dificuldade ele vai ser ressignificado. E
talvez inclusive em muitos casos eliminado, porque nada vai ser difícil para você. Não estou dizendo que vai ser fácil. É justamente essa dualidade que a gente não precisa. Não é ser fácil ou difícil, é simplesmente fazer acontecer. Deus abençoe, forte abraço.